Passamos o dia de ontem acompanhando os debates, ainda, né, reflexo do vexame da seleção brasileira lá na Argentina. Muita gente falando, muita gente comentando, muita gente colocando as suas ideias a respeito, e eu já estou dando quase um ponto final nisso também, até porque se trata de um assunto que a gente sabe que não vai ter solução a partir do momento em que o presidente da CBF, né, por unanimidade, apoiado pelos clubes aí todos, ele vai fazer a sua reeleição, vai ser reeleito agora, foi reeleito na verdade. Né? Então se o cabeça pensante, o chefe da bagaça toda, vai ficar mais X tempo aí no comando, e o que ele fez até agora nos levou a tomar 4 da Argentina do jeito que nós tomamos, meus irmãos, pouca coisa a se esperar. Eu acho muito interessante alguma coisa, é claro que a gente considera todos os debates, claro, cada um tem o seu ponto de vista, a sua ideia. Estava almoçando lá ontem, estava assistindo um pouco do Neto, foi muito contundente, foi muito forte nas declarações, eu acho legal isso. Né? Mais tarde, um grande irmão meu me mandou um vídeo do Sormani também. Enfim, você vai acompanhando todo esse processo, essa discussão a respeito do assunto. Né? Eu quero acreditar e basicamente eu balizo esse assunto em cima de uma situação apenas, de uma pergunta apenas. Por que o jogador que está no clube, ele tem um desempenho e quando chega na seleção ele tem outro desempenho? Grande parte disso, senhores, está no fato hoje que o futebol está globalizado, como tudo na vida, né, basicamente, e você tem nas seleções, inclusive da Argentina, jogadores jogando pelo mundo inteiro. Né? Então o problema para mim não é estar na Premier League, não é estar no Campeonato Espanhol, não é estar no Campeonato Alemão, não é estar na Itália, enfim, não é esse o grande problema. Porque as seleções que vencem, as seleções que ganham, as seleções que estão sendo protagonistas nesses últimos tempos, elas têm jogadores também nesses lugares. A grande pergunta é, por que o comportamento do jogador muda quando ele chega na seleção? E pensando nisso, eu levantei basicamente 3 elementos que eu entendo que possam ser fundamentais nessa conclusão ou nessa maneira de pensar, nessa maneira de ver. Né? A primeira coisa, senhores, é o comportamento do jogador brasileiro. Então vamos lá. Eu acompanho a Premier League, como acompanho alguns outros campeonatos. E você percebe o quê? Que esse jogador, por exemplo, na Premier League, no final de semana passado assisti Newcastle e Liverpool na final de uma das Copas, lá na Inglaterra, né? E o Newcastle, do Joelinton e do Bruno Guimarães, né? Acho que é o nome da seleção, que eu já nem lembro mais. Ganhou do Liverpool e foi campeão com a atuação dos dois brasileiros. Olha, eu fiquei admirado de ver os dois dando carrinho, se empenhando, correndo, chutando a gol, tirando o gol. Então, assim, o desempenho e o trabalho dos dois naquela partida foi gigante. Inclusive, do lado do Liverpool estava o McAllister, que está na seleção da Argentina. Pois bem, dito isso, a gente percebe que existe um comportamento diferente quando ele vem jogar na seleção brasileira. Claramente isso. A mesma coisa, o Rodrigo no Real Madrid, o Vini Júnior no Real Madrid. Então, assim, você vê comportamento completamente. O Marquinhos do PSG. A gente pode até questionar esses caras estarem na seleção por uma questão técnica, se vocês quiserem, se acharem mais adequado. Agora, assim, por que o cara joga tanta bola e joga? Porque eu acompanho, eu vejo. E aqui não cabe se é um futebol mais fraco ou um futebol mais forte. Eu estou falando da atuação do jogador, especificamente. E o cara chega no Brasil e faz o que ele faz. Comportamento do jogador, gente. A cultura do jogador aqui no Brasil. A cultura da não cobrança, a cultura da ausência da gestão, a cultura do cara que é endeusado sem fazer absolutamente nada. Então o jogador brasileiro está acostumado, e são algumas gerações que estão vindo, o seguinte, ele vem aqui, parece um oba-oba para ele, parece um favor que ele está fazendo. Está na seleção brasileira, está jogando ali. Né? Como tem jogador para mim que não deveria estar. Você pega o Savinho, por exemplo, não era para estar na seleção brasileira. Na minha opinião, claro. Então, a pergunta é, se no time da Argentina 95% dos jogadores jogam na Europa, por que o comportamento deles, por exemplo, você pega o Depou, né, um baita de um volante que cuida sozinho ali da marcação do meio de campo. Você pega o Depou, se você vê um jogo do Atlético de Madrid, é o mesmo Depou da seleção da Argentina. Por que muda o comportamento?
Então, assim, muito da cabeça do jogador. O jogador está preocupado, quando ele chega aqui, ele está preocupado com a trancinha, ele está preocupado com o cabeleireiro dele, ele está preocupado, né, com a dancinha, qual é a coreografia da dancinha que ele vai fazer. Essa é a mentalidade do jogador brasileiro. Tem muita gente que, Ronino, isso aí não tem nada a ver a dancinha. Para mim tem. Você faz dancinha quando você ganha um campeonato. E não quando você ganha uma partida simples, básica. E aí, meus irmãos, é aquilo. Mas por que ele muda? Porque lá, meu irmão, a cobrança é outra. Ele não vai fazer o que ele quer no Real Madrid. Ele não vai fazer o que ele quer na Premier League. Entenderam? Ele não vai deixar de ter intensidade na Premier League, porque senão ele sai do time. O treinador não fica olhando, esse aqui é estrela, esse aqui não é estrela, esse aqui eu tenho que ir com dedos, esse aqui eu tenho que ir com cuidado, esse aqui manda no elenco, esse aqui é bom de grupo. Eles não têm isso, gente. Portanto, uma das coisas para mim que é fundamental é ele poder ter um comportamento diferente aqui. Nós chegamos ao ponto do ídolo de muitos aí, né? O jogador que o Santos pegou de volta agora achando que vai jogar bola. Chegar numa Copa do Mundo e levar cabeleireiro para ele. Mas, Rony, o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, meus senhores. Num momento delicado que uma seleção chega numa Copa do Mundo, como o Brasil, a gente não tem que ter outras preocupações que não sejam o investimento total e direto na conquista da Copa do Mundo. Quando você começa com apetrechos, quando você começa com detalhezinhos, boçais, banais, fúteis, você está colocando em risco o objetivo que é a conquista. Então, para mim, uma coisa ficou registrada e é isso mesmo. A segunda coisa que é ligada a isso é a ausência de gestão. Meus senhores, quem é que vai respeitar um presidente da CBF que nem esse? Quem é que vai respeitar o diretor de seleções? Quem é que vai respeitar treinadores como Ramon, como Fernando Diniz ou como Dorival Júnior? Eu estou dizendo jogadores. Eu tenho um respeito profundo, logicamente, pela pessoa deles. Não tenho como o profissional que eles são. Agora, sim, o jogador, ele chega e ele faz o que ele bem entende. Vocês acham mesmo que o cara escuta o Dorival Júnior? Olha, eu quero que você jogue assim, eu quero que você se posicione. Vocês acham mesmo que o jogador, com essa marra toda que eles têm, esse Rafinha que lotou a fralda lá em Buenos Aires, falou pra cacete e lotou a fralda lá em Buenos Aires. Então, assim, a gente não tem gestão, senhores. Onde não tem gestão, São Paulo Futebol Clube está assim há muito tempo. A gente tem um exemplo dentro de casa. Terceiro aspecto, o treinador, gente. Aí é o treinador, gente. Os treinadores brasileiros estão ultrapassados há muito tempo, a gente sabe disso. Por isso a chuva de treinador português, argentino, né? Então, assim, nós sabemos disso, não é de hoje. E aí você pega um Dorival Júnior como treinador, para mim, um treinador que, sabe assim, é do fraco pro médio. Pega uma seleção brasileira, que os caras estão acostumados lá fora, com intensidade, com comando, com tática, com aplicação tática, e chega aqui, monta o time do jeito que montou para enfrentar a Argentina, meu irmão, aí não tem condição, né? Então, basicamente, para mim, nesses três fatores, e na pergunta principal, por que o cara não joga na seleção brasileira o que ele joga lá fora? E essa pergunta não é de hoje, já vem de algum tempo. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Aos poucos a gente vai esgotando esse assunto de seleção, né? Eu sei que tem muita gente que nem dá bola mais, eu dou pouquinho a bola para a seleção ainda, né? Mas apenas por prazer ao futebol, nada mais do que isso. Hoje tem live, 20 horas, vou estar com o Manicômio Tricolor, vou estar com Edu Schwartz, o cara que faz a camisa contar história, o cara que desenha camisas maravilhosas. Vamos falar de mantos do São Paulo Futebol Clube, vamos falar de camisas do São Paulo Futebol Clube. Quem é que não ama camisa? Quem é que não gosta de falar de camisa, né? Estou com uma Under Armour aqui do São Paulo Futebol Clube. Pois bem, 20 horas vai estar lá no meu YouTube, do São Paulo Raiz, no YouTube do Manicômio e com o Edu Schwartz também, para a gente fazer essa live gostosa para falar de camisa. O São Paulo se preparando, hein, irmão? Se preparando aí para começar a disputa do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Aí o Japa Tricolor, acompanha o trabalho do Japa, ele publica que o Lucas não vai poder jogar a estreia com o Sport, nem a estreia contra o Tadieres. Meu Deus do céu, quanto tempo o Lucas está parado depois do jogo do Palmeiras, hein? Será que o nosso departamento médico vai começar também a temporada assim? Depois os caras querem que a gente fique batendo palma aqui, porra!
Um dos principais jogadores do São Paulo não vai estar na estreia do São Paulo na Libertadores. E nem na estreia do São Paulo no Brasileiro. E depois que a gente fica calado. É complicado, né, gente? Pois bem, mais dos mesmos. Luan tá voltando, pelo menos mal. Eu até gosto particularmente do Luan. Se colocar a cabeça no lugar, né? Se parar um pouco e colocar a cabeça no lugar, pode ser um jogador a nos ajudar ainda. O Lisier, eles tentaram renovar com o Lisieiro, né? Ainda bem que não deu certo. Prefiro 10 vezes dar uma oportunidade para o Luan do que dar 1% de oportunidade para o Lisieiro. Mas enfim, seja bem-vindo e que você tenha a cabeça para isso, tá? E o time vai se preparando, a gente vai falando amanhã, sim, com mais detalhes específicos da estreia do São Paulo na Libertadores de América e no Campeonato Brasileiro, que é no próximo sábado. Legal, irmãos? É isso daí, fica para reflexão, dá um like aí se curtiu o vídeo e deixe seu comentário. Ronel Thierry, São Paulo Reginari, um abraço, tamo junto.